Sejam muito bem-vindos a mais um Mazoncast. Este que não é mais um podcast, não confundam. É o quê? É o Mazoncast, o podcast feito pra você que ama uma resenha, entretenimento, informação, conhecimento, como eu disse, com um toque de resenha que gosta especial. De aproveitar o seu tempo. Exatamente. É um podcast de pessoas que gostam de aproveitar o tempo. Porque se você não tivesse nada pra fazer, você não estaria aqui. E como você não tem tempo pra perder, você tá aqui. Olha só que beleza. Não é bom? Não é bom? Tem gente que tá falando Gostei do seu pullover. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Tá bem canalha, tá bonito. Não, canalha tá eu tenho elegante. que abrir mais um botão. Mas como o assunto é sério hoje... O convidado é sério. Convidado... É um negrão de elite, top, né? Negrão nível elite. Classe diamante. Um diamante negro. Diamante negro. Diretamente de Wakanda. Bom, eu queria apresentar o nosso convidado especial de hoje. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Não abre a câmera. Abre a câmera! Está conosco o Paulo. Inácio, velho. Coisa monstra. Paulo, seja muito bem-vindo, cara. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado aí por estar aqui com a gente aí, viu? Eu que agradeço. Acredito que a resenha vai ser maravilhosa. Vai ser produtiva. E aí, acho que a galera tá ali perguntando. Quem já te conhece já sabe, mas quem não te conhece tá perguntando. Tá aqui o Paulo Inácio, o que ele faz. Calma que você já vai saber. Mas antes de mais nada, vamos dar honra a quem tem honra. Porque ninguém aqui tem honra, gente. A galera que tá desse lado aqui não tem honra nenhuma. Agora o Paulo tem uma honra grandíssima e os nossos patrocinadores. E eu já quero começar. Na telinha dos Plim Plins. Pronto, já apareceu ali. Tá com fome? Pede um mandu. Inclusive o mandu já tá mandando alguma coisinha pra gente aqui, né? Tá chegando, daqui a pouquinho a gente fala mais do mandu. Mandu, vocês sabem, é o nosso primeiro patrocinador do nosso programa. Você que quer pedir uma pizza de qualidade, uma comida de qualidade, Mandu, melhor restaurante aqui da nossa cidade. Atendimento de qualidade. Pô, pensa num atendimento sensacional, é o Mandu. Como sempre, eles vão deixar o link aqui na tela, onde você vai, através do link do QR Code, você vai poder cair direto no atendimento deles. Entra lá no site do Mandu, cardápio online, conta com eles, porque pensa num restaurante top demais. Lembre-se, tem o nosso cupom de desconto, Tito10. Você acessando, você vai deixar pago um almoço meu pra terça-feira aí. Exatamente. Então pode colocar o Timóteo 10 também. Timóteo 10. Os caras do Mandu devem estar dizendo assim: esse é um canalha. Além de arrancar patrocínio, ainda estão conseguindo pegar os meus clientes para pagar um almoço. Lógico. Gente, nós temos também a Anhanguera. Olha que beleza, hein? A Anhanguera, que é uma das grandes referências de nível de faculdade no Brasil. E lá você pode, através da Anhanguera, especificadamente... Nossa, falei difícil, né? Você fala bonito, Nossa, né, Timóteo? Nossa, que difícil. Nós temos a Anhanguera, que é o nosso... Na verdade, o melhor polo da Anhanguera, dos maiores polos da Anhanguera aqui, da Grande São Paulo, é o polo de Diadema. Sem sombra. Que são dois polos em Diadema e é um no Tabuão. Fala com essa galera lá, você que deseja, você tem um sonho, qual é o seu sonho? Eu quero ser enfermeiro. A Anhanguera. Pô, eu quero ser técnico de alguma profissão. Cara, vai na Anhanguera, você tá perdendo tempo. Faz o seu curso, se especialize, porque os caras têm esse polo físico, mas é tudo online hoje. Tá tudo online aqui. Tudo fácil, não tem desculpa. Tudo fácil. Dá pra estudar em casa. Você tem um futuro brilhante pela frente. Então... a Anhanguera, polo Diadema e também no Tabuão. Tá aí o telefone dele, só entrar em contato, que é tudo nosso. E o terceiro e último? E por fim, o nosso novo patrocinador tá começando hoje com a gente, Odonto Sakamoto, também uma grande referência aqui na nossa cidade. Você sabe qual é o consultório de Sakamoto, né? Conheço, claro. Muito conhecido, né? Do nosso bairro. Do nosso bairro. E também muito conhecido aqui em nossa cidade. Cara, eles são especialistas na parte de geral de odonto. Clínico, odonto, né? E odonto. Seja parte de estética, seja parte de clínico geral. Cara, eles lá têm uma estrutura muito grande para cuidar dos seus dentes em todos os sentidos. Tá aqui o link, tá o telefone deles aqui. É só entrar em contato, faça um orçamento que tem o nosso aval. Sakamoto Você fala bonito demais, mano. Certo?
Pra ganhar um jabazinho, né, pai? Fala bonito, hein, mano? Quem sabe o Paulo vai sair daqui patrocinando nosso canal aí. É bom. Vai ser bom. Já que ele veio de Wakanda, né? Diretamente dos estúdios da Marvel. O negão vai Sem passar. perca de tempo, vamos para o que interessa. Paulo Inácio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença Agradeço, aqui. Tito, Timóteo. Uma honra. E onde seu cabelo tá muito bonito, hein? Você corta cabelo onde? Olha, eu tenho bom gosto nessa parte, eu não vou mentir. Eu corto no Mazon. No Mazon Titos. Mazon Titos. Aí, ó. Eu tenho a honra de ser o barbeiro oficial do Paulo Inácio. Caramba, hein? Que honra maravilhosa, hein? Uma honra. Cara, aproveitando essa honra, fala um pouquinho sobre você, né? Você é conselheiro tutelar de São Bernardo do Campo e também é especializado, é psicólogo e tal. Conta pra gente quem é você aí. Bom, eu sou morador, né, do bairro aqui onde que nós moramos, né, no bairro Baita Neves. E logo quando eu terminei meu ensino médio, junto com ele eu me especializei no curso de técnico em eletrônica. Legal. Né? E eu sempre gostei do idioma alemão. Sempre também. Sério? Né? Sempre. Mas tinha facilidade? Você, estudava? Não estudava, mas eu sempre tive uma paixão, né? Por esse idioma, né? Legal. Fora o nosso, né? Uhum. E eu aprendi isso com meu pai, né? Meu falecido pai. E aí, com mais ou menos 15 anos, eu conheci a Igreja Luterana, né? E aí, conversando com esse pessoal, eu fui adquirindo mais gostos e eu desenvolvi, né? Mas assim, não falo fluente, né? Não falo fluente mesmo, né? Mas você começou a estudar o alemão aqui mesmo? Aqui mesmo, na Igreja Luterana. Não tinha como pagar. Cara, depois disso, fui por uma empresa, né? Em Diadema. Nessa empresa, eu tive a oportunidade de passar um pouquinho tempo, né? Na Alemanha. Que legal. Voltei. E aí eu fui fazer meu curso de tecnologia eletrônica, né? Porque meu pai sempre falava, faz um curso para você ganhar o dinheiro para poder se sustentar e depois você faz o que você quer. Padrão, né? Padrão. Ensinamento padrão. Exatamente. E aí, em 2007, eu trabalhava numa instituição financeira e teve aquele ataque nas Torres Gêmeas. E aí, eu tinha um amigo, né? Nós éramos muito competitivos. E nessa competição ele veio a ter um infarto. Né? Ele era novo, né? Infartou. E aí eu olhei e falei assim, não. Né? Eu quero fazer aquilo que realmente eu gosto, né? Afrouxei a minha gravata, né? Lá na Paulista, olhei para o lado, olhei para o outro. Caramba. Né? Quando eu cheguei em casa, né? Eu já era casado, né? Falei com a minha esposa, não dá. Né? Eu quero fazer aquilo que realmente eu gosto. Ou seja, você trabalhava na empresa de tecnologia, isso, mas não havia encontrado o seu propósito ainda. Você exatamente. Tava meio que não estava infeliz, pronto. Estava fazendo algo que você não gostava exatamente. Eu estava fazendo algo que eu não estava desempenhando o meu 100%. Entendi. Boa. 100%. E a morte do seu amigo deu start. Deu esse start. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que eu quero acabar como ele? Dessa forma ou não? Mais ou menos isso. Mas assim, o que me chamou mais atenção, né? O quanto que é tão efêmero, né? A nossa vida, né? E aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, né? Falei, vou zerar tudo, né? E através da minha irmã, nós conhecemos uma instituição, né? Que fornecia a bolsa de estudos. E aí nós conseguimos a bolsa de estudo numa universidade aqui em São Bernardo do Campo. Que legal. Né? E onde que nós nos formamos em psicologia. Qual universidade? Universidade Metodista. Boa. Top, hein? E aí nós nos formamos. E aí foi muito legal. Por quê? Eu não tinha experiência nenhuma. E aí o que eu fiz? Eu falei assim para minha esposa, ela era funcionária pública, né, naquela época. Eu falei assim, eu vou prestar serviço voluntário. Né? Fui no hospital em Diadema, fui no hospital aqui perto do nosso município, né? E lá eu consegui ser voluntário na brinquedoteca do hospital. Que legal. Né? E de lá, eu na brinquedoteca, né? Se familiarizando com o trabalho, né? E aí eu ganhei a oportunidade de fazer um curso de tanatologia, né? É um curso que você trabalha com a morte, as pessoas que estão em fase terminal. E aí, depois desse curso, né, através da minha esposa, eu recebi a oportunidade de trabalhar numa instituição em Diadema. Né?
Aí lá fui para Diadema, nessa instituição, passei um bom tempo trabalhando, né, num projeto que tinha antigamente. E de lá eu fui convidado a trabalhar nas casas de acolhimento. Né? Legal. Onde que eu agradeço muito, né, por essas oportunidades, né? E aí eu fui me desenvolvendo, né? Tipo, da Exatas, uma empresa de tecnologia. Exatamente. Você conseguiu uma bolsa em psicologia, se formou em psicologia e aí começou a se especializar nessas áreas humanas aí, de pessoas que estão em estágio terminal. E se encontrou? Sim, claro, no claro. período de formação você falou, esse é o meu propósito. Exatamente, Olha né? que legal. Exatamente, né? Ou seja, desde o primeiro semestre da faculdade de psicologia você já sabia que era aquilo que você estava querendo. Não. Não sabia. Não sabia. Mas que você estava no caminho. A sensação foi essa. Porque o curso de psicologia, ele tem vários leques, né? Desde recursos humanos até, né, a área clínica mesmo, né? E aí eu tive a oportunidade de ter esse contato, né? Porque eu sempre tive próximos de comunidades. E isso me despertou, né? Eu percebia que as pessoas precisavam ser acolhidas. E ouvidas. Exatamente. E isso me despertou, entendeu? Eu falei, por que eu não posso, né, me doar um pouco para que as pessoas tornassem a vida delas um pouco melhor. Legal. Né? E aí, depois disso, eu passei na casa de acolhimentos, né? E aí, muito interessante, eu tive que fazer um estudo psicossocial, né? Para um casal de crianças, né? E aí foi muito interessante, porque esse estudo psicossocial tinha um casal homoafetivo, tinha um casal hétero, né? Uhum. E aí eu fiz todo o estudo psicossocial e falei, não, né, o casal homoafetivo, eles apresentam as condições nesse momento, né, mais adequadas, né, para ficar com essas crianças, né? Esse estudo concluiu que o casal homoafetivo tinha maior capacidade. Isso. Só que era uma época que era um pouco complicado, não era né? como As pessoas o assunto, né? Isso, Ninguém exatamente. Exatamente. Era uma coisa bem velada, né? Bom, mas e aí o que aconteceu? Esse casal, eles não foram para eles, né? Foram para o outro casal, né? Aí teve um problema lá na frente, né? Com esse casal. E aí eu peguei, né? Falei, olha, é o casal, né? Homoafetivo, né? E aí foi para esse casal homoafetivo. E deu certo. Né? Deu certo porque foi mais ou menos assim. Se desse certo, todas as glórias eram suas. Se desse errado... Mas eu gosto de desafios, né? Eu sempre fui muito sério, né? Porque a gente está trabalhando com seres humanos, né? Estamos trabalhando com sentimentos, né? Pessoas, né? E aí, depois disso, eu tive outras oportunidades. Em que eu pude fazer os cursos de capacitação em psicologia jurídica, né, forense e policial criminal. Isso ajudou muito para entender o mundo jurídico, né? Depois desse tempo, né, que se passou, eu fui para a região de Santo Amaro, né, onde eu tive uma outra oportunidade e comecei a trabalhar numa instituição que acolhia crianças e adolescentes e as famílias, né, que foram vítimas de violência doméstica, né? E caramba, você só entrou em área pesada, cara. Então, aquilo que eu falei, né? Desafios. Era um desafio importante, né? Mas não te cortando, só pra gente poder pegar muito bem a sua história, tá? Nesse período, você já tinha se encontrado? Porque a gente tá falando já você já estava lidando com um caso de uma adoção, já tinha se formado. Você já sabia o que você queria dentro do campo da psicologia? Sim, né? Eu já sabia a psicologia social. E o mais interessante é o seguinte, logo quando eu entrei, né, numa casa de acolhimento, eu cheguei numa sala assim de uma assistente social e eu vi uma bota debaixo da mesa dela. Viu essa bota debaixo da mesa dela? Eu falei assim, mas pra quê, né? E a gente tava todo, né? Tudo bem assim, arrumadinho, né? Psicólogo, né? Tudo assim. Aquele padrãozinho. Padrão básico, né? E aí a assistente social falou assim...
é bom você ter uma bota. Eu falei assim, mas por que ter uma bota? Eu pensei comigo, né? Não tive uma bota. E depois de uma semana nós fomos fazer umas visitas com algumas famílias. Eram lugares bem assim, íngremes, assim, deitados, né? Chão de barro, de terra. Daí você entendeu a Aí bota. eu entendi o porquê. E aí, quando nós chegávamos na casa dessas famílias, né, era muito interessante, porque assim, ela era bem prática. Ela falava assim, eu vou olhar a parte, né, do risco social com a família e você observa os vínculos, né? Não importa se a casa não tem teto, não importa se o chão é de barro, você tem que olhar o vínculo. Eu sei, o vínculo é o quê? A forma, o amor ali O vínculo... Familiar, no caso, né? O vínculo é o sentimento empatia, familiar, o sentimento, empatia o amor dos que pais você tem pela criança. pelos seus entes, Pelos né, seus que entes. estão lá naquele momento, né? Perfeito. E aí eu aprendi muito. Observando. Vocês não têm ideia, aprendi muito, mas amassei muito barro. Muito barro porque assim, Caramba. eu agradeço a essa assistente social porque assim, ela foi a base de tudo que eu sou hoje. Exato. Né? Que eu sou hoje, né? Pelo caminho que você seguiu dentro da Exatamente, psicologia. porque assim, é uma outra realidade. Uma coisa é a vida acadêmica, né? Outra coisa é a vida prática mesmo, né? A realidade, o que você está levando, né? Para essas famílias no contexto de poder acolhê-las, poder assim, diminuir ou poder minorar aquela situação de vulnerabilidade. E depois de passar um tempo trabalhando nisso, né, eu fui convidado a participar de uma seleção para conselheiro tutelar. Legal. Né? E aí foi quando eu ingressei. Sempre trabalhei com conselho tutelar. Sempre. Mas eu não conheço tutelar, você já trabalhava Apoiador? Sim. Como é que funciona? Sim, porque quando assim, você não está ó, dentro do conselho, você é um apoiador deles, assim, por exemplo? Você trabalhava como apoiador? Não, eu trabalhava assim no seguinte, como que eu tratava as famílias de vulnerabilidade social, vamos dizer assim, eu me especializei na parte da violência doméstica no abuso sexual. Uhum. Né? Então, eu atendia tanto a vítima como o agressor. Né? E a Caramba, família. Que experiência, cara. E aí, eu trabalhava muito com algumas instituições, né? Que era o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado Atendimento Social, que trabalha com a violência doméstica, né? Já instalada, e também para o CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha com como que eu posso dizer? Com a antecipação dos riscos sociais que isso pode acontecer. Entendi. Então, nós trabalhávamos com esses serviços, né? E, consequentemente, essas demandas chegavam de vários lugares. Uma delas era o Conselho Tutelar. Então, eu tinha contato com os conselheiros, mas, assim, não entendi o mundo deles, né? Eu fui entender depois que eu me tornei conselheiro tutelar. E aí é um mundo totalmente diferente. Sério? Porque assim, ó, a função do conselheiro tutelar é a função de encaminhamentos. Entendi. Nós recebemos as demandas para garantir os direitos da criança e dos adolescentes e nós damos encaminhamentos, seja na saúde, seja na educação, seja na renda, né? Nós damos esses encaminhamentos. E existe um fluxo específico para isso que nós seguimos à risca. Por quê? Porque existe tudo uma engrenagem. Tudo existe uma engrenagem e isso gera uma sinergia entre os serviços, que a gente chama de redes, né? E aí nós fazemos esses encaminhamentos. Basicamente é isso, para garantir os direitos. E quais são esses encaminhamentos? De crianças até 11 anos incompletos, de adolescentes entre 12 a 18 anos, né? E, excepcionalmente, quando há uma solicitação da justiça, né? De 12 a 21 anos. Né? Entendi. Então, nós vamos fazendo esse, não é só de menor esse idade, acolhimento. Né? Excepcionalmente. Excepcionalmente. Né? Excepcionalmente, né? Eu tive essa questão pelo menos uma vez só. Né? Mas excepcionalmente isso, né? E o que é interessante é assim, nós trabalhamos com a defesa e os direitos da criança e do adolescente.
Mas o adolescente também, às vezes, ele não consegue garantir os seus deveres. E ele comete uma infração. Né? E aí, se a infração é uma coisa grave, não é mais o ECA, é o SINASE. É o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Sempre teve esse... É uma outra lei. Tá. Sempre teve isso, né? Sempre teve isso, né? A Lei 12.594 de 2012, né? Uhum. E no ECA, que é a Lei 8.069, né? De 1990, né? Então, assim, o ECA é uma lei muito extensa. É uma lei muito complexo, extensa, muito complexo, né? Ele é mais ou menos uns 267 artigos, né? Eu acho de vários capítulos e títulos, né? Eu acho pouco, não me formei, né? Estudei Direito, metade do curso, mas já tinha matéria. Eu achei pouco aproveitado. Nesse caminho? Você acha que porque assim, são tantas matérias do direito. Obviamente, né? Não dá pra você pormenorizar todas as matérias, mas, tipo, eu achei que falou pouco do ECA. Achei que não aproveitou muito. Você acha que é uma questão de contexto, de faculdade para faculdade? Não, assim, eu não sei, né? Eu não sou do direito, né? Não sou do direito. Mas eu entendo que tudo que se relaciona a criança e adolescente, mesmo numa disputa de guarda, né? Numa disputa de bens, quando tem criança e adolescentes, é importante, muito importante saber o ECA. Entendeu? Por quê? Porque essas crianças e adolescentes, eles têm os seus direitos, né? Não é simplesmente os direitos que os advogados, né? As pessoas que se formam em direito têm. Não, tem o ECA. Tem um ECA. Né? Isso é fundamental. ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Pra gente entender melhor isso aí, tá? Muitas pessoas falam... Tá, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, o órgão especificamente, eles estão para quê? A definição, sei que você já falou um pouco sobre isso, mas para que existe realmente o conselho tutelar? O conselho tutelar é uma ponte das necessidades daquela criança e daquele adolescente, tá? Entendeu? Para ele atingir os serviços da rede, para ser contemplado. Nós somos serviços de encaminhamento. Intermediador das coisas. Pode-se dizer assim, né? Mas nós encaminhamos, né? Nós não somos psicólogos, nós não somos assistentes sociais, nós não somos advogados, nós não somos professores, Entendi. Nós somos o serviço de encaminhamento. De encaminhamento. Por quê? Porque lá a nossa função é proteger, é garantir os direitos dessas crianças. O conselho tutelar protege e garante os direitos das crianças. Mas muitas vezes também esses adolescentes têm que cumprir alguns deveres para garantir seus direitos. Como, por exemplo, ter uma frequência na escola, né? E quando essa frequência na escola, um exemplo que eu estou falando, não essa baixa frequência na escola não é ocasionada pela família, né? Ou seja, pelo adolescente mesmo, não vai, não quero, não gosto, né? E se é identificado que essa recusa não é uma questão social, não é uma questão de saúde, né? É uma questão mesmo de não comprometimento, aí ele tem que cumprir seus deveres, né? Entendi. Porque por lei dos 4 aos 17 anos, né? A criança e o adolescente ele tem que estar inserido na educação. Mas isso é fato. Se acontece, por exemplo, alguma situação que precise desse acompanhamento do conselho tutelar, se ele for uma criança que não vai à escola, isso impede? Não. O conselho tutelar, quando ele é notificado, nós fazemos o acompanhamento, né? O artigo 53 do ECA, né? Ele traz muito bem isso, né? Nós procuramos saber por que não está tendo essa frequência. Por que ele não está indo? O que está ocasionando? O que está provocando? Né? E dependendo do que está provocando, se haver a necessidade, nós encaminhamos para alguns serviços para dar suporte para essa criança, para esse adolescente e para a família, porque a família é a base de tudo. Entendeu? Se a família não estiver bem, a criança e o adolescente não está bem.
Entendi. Isso é fato. Reflexo, né? Exatamente, Reflexo. né? E aí nós procuramos encaminhar para os serviços da rede. Quando eu falo serviços da rede, UBS, serviços que trabalham com o baixo risco, né, social daquela família. Vocês um não são um serviço poder... que vai atender aquela família que já está inserida na violência doméstica. Legal. E aí nós encaminhamos, né, essas famílias, né, esses adolescentes, para que sejam contemplados. Vocês não são né? um poder coercitivo, vocês são intermediadores que auxiliam. Exatamente. Que auxiliam. Eu lembro quando a gente era pequeno, não sei se você lembra disso, a gente morava... Bom, crescemos em favela, periferia, né? E eu lembro que passavam aquelas perus... Antigamente, hoje é casa de acolhimento, antigamente falava orfanato, certo? E passava as perus da prefeitura, e aí a gente brincava assim, o conselho tutelar vai arrancar vocês, vai pegar vocês. Criançada na rua, o conselho tutelar pega e tal. Por que tinha essa conversa, essa brincadeira? Passava o caminhão, a peru, a gente corria pra dentro do campo, pra casa, porque a gente tinha medo que ia ser... de ser levado por orfanato, cara. Por que criou-se isso aí nas periferias? Então, pode correr por causa da carrocinha também. Confundia, né? Ele confundia o conselho tutelar com a carrocinha. Então, é uma lenda que foi criada, eu não sei mesmo de onde que veio esse início, né, de onde começou, mas é uma lenda que foi criada que isso atrapalha um pouco nossos serviços, né? Porque as pessoas olham, né, o conselho tutelar. Eu tinha medo do conselheiro tutelar, velho. Serviço coercitivo. E nós não somos. Não é isso. coercitivo. Não, de jeito nenhum. Agora eu entendi, é intermediador. Exatamente, nós somos o serviço de caminhamento, nós somos os serviços que vai garantir os direitos dessas crianças, desses adolescentes com a rede, com a vida social dela, entendeu? Isso é muito importante. Ou né? seja, o que compromete a vida social deles entra o conselho tutelar. Quer familiar... Quando nós somos acionados e provocados. Na prática, o Tito é um pai desnaturado. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar o exemplo do Tito, que é meu irmão. Tem uma família desestruturada, né? De certa forma. Tem uma desestrutura familiar. O Tito tem problemas com drogas ou com álcool. A mulher do Tito tá com outros problemas que não dá atenção aos filhos. Eu sou o vizinho do Tito. Veja só. Ou a escola identifica isso também. Ou a escola pode identificar. Eu tenho que ligar pro conselho tutelar. Um exemplo, vou lá e ligo... Uma denúncia, tipo uma denúncia? Não necessariamente. Tipo, diz que denúncia com o conselho tutelar, não é assim? E se eu, especificamente, vou lá e ligo pro conselho tutelar, tá? Um exemplo. Sou leigo, não entendo de nada. Conselho tutelar é o seguinte, meu vizinho aqui não fala que foi eu, tá? Tá tendo um problema, as crianças ficam aí largadas o dia todo, não tô comendo direito, o pai tá no álcool, a mãe fica à mercê da vida aí. Tá. Sim. Vocês recebem essa ligação. Qual é o papel do conselho tutelar? É verificar. Tá. É verificar de pronto atendimento, né, essa situação. Verificar o que está acontecendo, o que está motivando essa família estar dessa maneira ou nessa situação. E qual que é a função? Verificando realmente essa situação, é fazer os encaminhamentos para que a família saia dessa condição. Sempre, né? E assim, o que é mais interessante, que as denúncias elas podem ser feitas diretamente para o conselho tutelar, tanto via telefone ou pessoalmente, né? Mas também é muito importante usar o Disque 100. O Disque 100 é muito importante, né? Por quê? Porque é um serviço que acolhe essa denúncia e encaminha para vários outros serviços. Entendi. Né? Então, muitos serviços eles ficam cientes. É por isso que a gente bate tanto. Que nem tudo é pro conselho tutelar pra resolver, o Disque 100 né? é importante, o Disque 100 é importante, Porque né? lá eles... Exatamente, caminhos, entendeu? né? Exatamente, né? Paulo, eu não estou criticando o nosso governo ou a nossa cidade ou o estado em geral, o país. Né? Nós recebemos algumas autoridades políticas aqui, a gente torce pelo nosso país e pela nossa cidade. Não é uma crítica pessoal, já quero deixar bem claro. Mas, no conceito estrutural, você acha que é deficitário? Porque você falou o seguinte, o conselho tutelar ele é intermediador, legal. Então, se ele pega uma demanda, uma ligação, qualquer coisa que não é compatível ao conselho tutelar, um problema que vocês não têm autonomia ou capacidade de resolver, aí vocês têm que caminhar para algum órgão específico. A pergunta é, não é deficitário
a resolução de problemas nos órgãos do nosso país, da nossa cidade, que seja? Ou seja, não tem situações que a gente não tem para onde recorrer? Você acha que é deficitário isso? Falta órgãos? Falta capacidade? Todos os serviços, né? Que trabalham diretamente falta serviços, não, é essa a pergunta. Não, todos os serviços que trabalham diretamente com o Conselho Tutelar, eles desempenham o máximo possível para atender as demandas da sociedade. Existe um fluxo, né? Uhum. E eu não vejo que tem esse déficit, né? Eu vejo que as demandas são muitas e não dá para atender de uma maneira rápida, às vezes, algumas demandas, porque depende muito de tempo, muito de averiguação. Entendi. Porque a gente não investiga, averiguação, e isso os outros serviços também, né? Então, isso passa, às vezes, uma imagem de que, é deficitário o atendimento. Não é. É que a demanda é grande, entendeu? Entendi. É muito grande, entendeu? Órgão tem, às competência vezes, tem serviços, exatamente. mas a demanda é muito grande. É muito grande. Então já assim, entra outro problema. Não, então porque na família nuclear. Na base da família. Não na base da família. É a demanda mesmo de violências que existe. Não, né? eu digo por esse ponto de vista, Essa Paulo. demanda de Se tem violências, muita né? violência, há problemas na família. Na base da família. No comportamento da família. Não compete o conselho, ou pode né? ser. Que não compete o conselho. Não, já é uma discussão aqui mais psicológica, de fato. Mais cultural, talvez, não sei. Ou pode ser um estímulo externo, entendeu? Pode ser um estímulo externo também, né? A família, eu não digo que ela é culpada, né? Eu digo que a família, ela tem vários arranjos, né? E todos nós temos problemas. Claro. Né? Claro. Então, esses problemas... Toda família tem problema. Isso, e esses problemas têm que ser acolhidos. Né? E bota problema então, nisso, acolhendo essas demandas dessas famílias, tem algumas que dependem um pouco mais de tempo, né? Depende um pouco mais de tempo, né? Então, isso nos leva a ter aquela impressão de que as outras famílias não são atendidas. Não. Todos os órgãos, eles desempenham o máximo possível para atender o máximo possível dessas famílias. E né? por regiões, no caso? No nosso município, são por áreas de abrangências, né? São 3 áreas de abrangências, né? Eu fico pensando assim, Paulo, olha, você comentou tudo bem, o problema não é a família, perfeito. Mas eu fico pensando assim, todos nós temos nossos defeitos, nossas falhas, a minha família tem problemas, as nossas famílias têm... Né? Todas. Umas aparentemente mais, outras menos. Outras menos, né? Problema tem, né? Aqui a gente é cheio de problema. Mas, eu digo assim, cara, há muita... Essa é a minha leitura, e eu tô falando com alguém que, além de ser conselheiro tutelar, é psicólogo. Né? E a gente também vai discorrer um pouquinho sobre a questão da psicologia forense que você se formou e tal. Queria voltar nessa parte. Mas eu digo assim, Paulo, para a galera que está nos ouvindo e a galera que está nos assistindo, uma reflexão. Eu sinto que a gente está vivendo uma sociedade que precisa ser curada. Eu estou observando que há muitas famílias sem base estrutural. Há muitas famílias que não comem na mesa. Há muitas famílias que não têm relação. Aí o filho vai para um lado, o filho fica refém do celular, vai para as drogas, vai para o álcool, se perde, e o pai tem problema. A família tem tanto problema, o pai tem tanto problema que às vezes ele chega em casa e ele não dá atenção à família. Isso independe da classe social, né? É num parâmetro geral, né? Parâmetro geral. Aí se for deixar isso mais pessoal, as periferias, que muitas vezes nossas periferias sofrem problemas financeiros, aí cria-se outras rupturas e tal. A questão social. E eu tenho uma leitura de que cada vez mais as coisas estão piores, cara. Eu não vou entrar eu não vou me aprofundar nessa demanda, porque envolve outros tipos de políticas. Mas eu quero dizer, isso sempre vai haver e sempre existiu. A função dos serviços é minorar ou interromper esses tipos de demandas. Tanto da violência, tanto da vulnerabilidade social, é interromper. Ou seja, interromper ou diminuir. Manter o equilíbrio, não deixar passar do limite. Se for possível, sim. Sempre vai existir, desde que mundo é mundo. Né? Entendi. Nossa função, qual que é? Tá na nossa não carne. só a nossa função, até a nossa função, como também sociedade.
tornar a nossa sociedade melhor, é diminuir isso. Vamos resolver tudo? Claro que não. Assim como a polícia... Não dá para resolver, entendeu? Não tem como, né? Não, todas essas instituições, elas foram criadas para minorar ou interromper esses ciclos de violência ou essas demandas de necessidades, né? O certo não haver nada disso, nem conselho tutelar, nem polícia. Mas é inerente da sociedade isso, né? E é importante isso. É importante que nós sempre nos tenhamos atento a isso e sempre tá disponível para ajudar o próximo. Ou outro, porque a gente tem que se pôr no lugar do outro. Boa. Empatia, né? Sempre, a empatia é muito importante, né? Mesmo que nós não atendemos todas as demandas, mesmo que nós sejamos criticados, mas nós temos que estar atento a sempre acolher o outro, minorar ou interromper aquela situação que ele está passando. As demandas maiores são em comunidade, no caso, então? Não, as demandas, elas são, em geral, em todas as sociedades. Entendi. Só que cada camada da classe social, há tipos de violências, há tipos de demandas mais importantes, né? Então, ela varia muito, apesar que todas as demandas são importantes. Todas, né? Exatamente. Então você quer dizer de que demandas. Você quer dizer Exatamente, tanto da classe... a classe mais baixa não tem mais demandas do que uma classe mais alta. A diferença é o tipo de demanda, Não, isso? as demandas sempre existem, né? As demandas sempre existem. E os tipos de demandas, eles estão em todos os segmentos da classe. Entendi. Né? O que está mais exposto são a classe, como que a gente pode dizer? Das comunidades, das periferias, né? Por quê? Porque eles procuram acessar mais esses serviços que possam acolhê-los e diminuir a vulnerabilidade que eles se encontram. É por isso que sempre está em evidência a classe social, vamos dizer assim, de periferias e comunidades. Mas, assim, as demandas são gerais. Entendi. Né? São gerais. Cara, eu sei que isso é um pouco filosófico, mas é interessante o comportamento da nossa sociedade. Muito. Isso eu digo nos termos global, o mundo. Desde quando o mundo é mundo, ao formar uma sociedade, surgem problemas. Aí você falou uma coisa anteriormente, você falou assim, esses órgãos existem por quê? Por causa de demandas, de problemas. Então, tipo, por que existe a polícia? Porque existe crimes, né? Por que existe o advogado? Porque existe conflitos sociais, né? Porque existe o conselho eleitoral, porque precisa ter uma intermediação. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso, porque a gente às vezes transfere muito para o Estado. Mas na verdade é um parâmetro mundial, né? Nós somos o Estado. Nós compomos o Estado. Uhum. Nós somos o Estado. Mas Entendeu? por conta Não, porque nós somos pessoas. O Estado é formado por pessoas. Você está entendendo? Nós somos. E todos os serviços que foram criados para atender algumas demandas ou certas demandas, eles são importantes. Importantíssimos. Todos os para serviços. Para nos servir como Estado e sociedade. Desde a saúde, da educação, da segurança, dos serviços que garantem os direitos, todos são importantes, porque eles foram criados para suprir não só deficiências, mas para atender aquela demanda, aquela deficiência. Entendeu? Que o Estado, de uma certa maneira, como nós compreendemos, ele precisa desse apoio para poder atender a camada da sociedade. Mas todos os serviços são importantes. E eles são importantes e eles trabalham numa engrenagem, numa sinergia. Engrenagem, interessante. É importante. Então, um movimento ou outro, quando acionam, não tem como trabalhar sem que essa engrenagem ela rode, entendeu? De uma maneira eficiente, para que possamos atender todas as demandas. É muito importante. É bom você falar isso. E o nosso município específico, ele desempenha um bom serviço, né? Sim. Eu até posso dizer assim, um excelente serviço. Excelente. Porque Legal. assim,
os profissionais dessas áreas do Sistema de Garantias de Direito, que eu falo que é o BS, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, a própria Segurança Pública, eles fazem o seu melhor. Eles fazem o seu melhor para poder atender o melhor a população. Acho que é muito bom você Mas a falar demanda isso. é muita. É muito bom. Né? Então, E às vezes a gente não dá conta de atender o tempo que a sociedade ela espera, ela tem essa expectativa. Exato. Mas nós não deixamos de atender. Né? E o Conselho Tutelar, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nossa, não 365 dias do ano. Através de escalas, através de plantões, né? E vamos atendendo todas as demandas, né? Com apoio dos outros serviços que compõem o Sistema de Garantias de Direitos. Paulo, os direitos da criança e do adolescente são mais desconhecidos na sociedade em um todo ou não? De uma certa maneira, eu não digo mais desconhecido, mas assim... As pessoas se importam mais em saber do direito de uma criança e tal? Como que eu falei, é uma lei extensa, é uma lei que não traz muito... Como que eu posso dizer assim? Muita atração, entendeu? Entendi. Uma leitura que muitas pessoas não fazem, né? Não tem interesse também. É uma lei complexa. Entendi. Né? É só você vivendo no dia a dia, entendeu? Para entender essa a teoria demanda. não vai fazer você compreender mais do que a prática. Tudo complementa. A teoria é boa para te dar base, mas a prática mesmo no dia a dia, ela complementa essa base, né? É importante que você tenha prática, mas com uma base sólida. E prática é lidar com os problemas. Exatamente, lidar com as situações, né? Conhecer o contexto da nossa cidade, conhecer o que se passa. Eu não digo não só apenas da nossa cidade, mas também do nosso país, né? Do nosso país. Porque nós temos outros municípios, né? Uhum. Então, esses outros municípios, esses serviços de garantias de direitos, eles trabalham juntos também, né? Às vezes tem demandas do nosso município que está em outro município. Então, nós temos esse contato para que nós possamos atender melhor, né? Toda essa gama, né? Você falou uma coisa que demanda, é muito né? da hora, né? Sim. Você falou assim, que todos os órgãos complementam e são uma engrenagem de si. Isso é muito legal para as pessoas que estão... Porque a gente, como população, a gente critica muito também. A gente critica muito, a gente fala... Muitas vezes os órgãos que se tem não são suficientes. Agora eu entendo, por conta da demanda. Mas a gente tem que não conhecer o que de fato está ao nosso favor, né? E uma coisa só para complementar, a gente também tem que ter paciência. Porque nem tudo o Conselho Tutelar vai me resolver. Nem tudo o SUS vai me resolver, nem tudo a polícia vai me resolver, nem tudo... Cara, cada um no seu quadrado, as demandas são grandes, a gente tem que ter paciência. Assim, quando eu falo que o tempo de atender não é uma justificativa. Uhum. É porque existe uma demanda mesmo. Existe. Entendeu? Uma demanda grande, né? Então, para que nós possamos fazer um trabalho de excelência ou quase excelência, então gera um pouco mais de tempo, né? E você falou alguma coisa que é muito interessante, Timóteo, que é assim... opiniões de especialistas, né, com opiniões divergentes, gera novas ideias. Uhum. Entendeu? E essas ideias se tornam leis. E essas ideias se tornam demandas onde que nós possamos criar outros serviços para atender essas demandas. Então, é muito importante a população. Tem que desmistificar que... Vou falar sobre o Conselho Tutelar. Ele não tem essa figura de... Opa! Já ele que você não tem tá essa falando de demanda, olha quem chegou aqui, ó. Manduzão. O que será que tem aqui? Desculpa, viu, Paulo? Claro te cortei. que é pizza, né? Ô, você perdoou o Mandu, Paulo? Te cortou na sua fala, Nunca, Mandu? jamais. Pelo amor de Não, Deus. jamais. Olha o cheiro que tá nessa sala do Mandu. Não se olha o cheiro, se sente. Põe de novo. Faz um favor, ô Vitor. Põe... olha o cheiro, é verdade, hein? Não, é porque o pessoal não tá sentindo, pô. O pessoal tá da tela lá. Ô, Vitão,
Põe novamente o link, o QR Code na tela do Mandu, que eles merecem. Pois esse cheiro aqui, ó. Tem todo o direito. Eles têm todo o direito, Sim. né? Você também é fã de carteirinha do Mandu, né? Você Sempre. gosta de comer lá, né? Muito bom. É muito bom. Aí, ó. Nosso convidado tá falando. Se o nosso convidado tá falando que é bom, Paulo? Olha lá na câmera de novo. Mandu bom. é bom, sim ou não? Muito bom. Então, pronto. Se é bom, é isso aí. Tá aí, gente. O Mandu. Então, eu estava dizendo, a gente tem que desmistificar que o Conselho Tutelar é um serviço coercitivo. A gente não tem essa de meter o pé na porta, arrancar uma criança e levar. Não existe isso. Sim. A gente tinha essa ideia. Não existe Nós tínhamos isso. a ideia. Na escola, o conselho tutelar vai arrancar da minha mãe. Se nós, se nós Carrocinha das aparecemos numa casa, é para acolher aquela família, né? Para acolher aquela família. E nós nunca entramos sem a permissão daquelas pessoas que moram lá, né? Nunca. Boa. Não é Nós tipo não a polícia o temos isso, mandato né? e mete o pé na porta assim e acabou. Não é assim, né? E assim, eu não sei como é que funciona o fluxo dentro do sistema de segurança, né? Mas nós não temos isso, né? Nós somos serviços de acolhimento e de encaminhamento. Certo. Né? Legal. Boa. Sempre. Cara, mas é bom você falar isso porque, mais uma vez, voltamos, né, no que eu disse no início. As pessoas têm essa ideia do Conselho Tutelar. Pelo menos tinha na minha época, né? Sim. Eu via o Conselho Tutelar igual a polícia. Ou pior, né? Ou pior. Porque polícia lida com ladrão. O conselho tutelar é uma criança que não... Entendeu? Então, muito legal você falar isso. O Conselho Tutelar não é um poder coercitivo. Não é um poder que chega lá com mandato Jamais. policial. Não. Eles existe querem isso. entender chegar lá com educação, pedir licença, entender o problema. Ou seja, é um intermediário, mas que busca resolver o problema e ajudar as pessoas que têm essa demanda especificamente. Sim, para vocês terem uma ideia, uma criança ou um adolescente que é acolhido, existe todo um fluxo por trás disso, Sim. né? Primeiramente, ele tem que ter a oportunidade de passar nos serviços, né, que compreende o sistema de garantia de direitos, né? Tá. Se sofreu violência, o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? Se tem uma questão de risco social, é o CRAS, que é a prevenção. Então, ele tem que passar por todos esses serviços para que a família possa ser compreendida, para que a criança possa receber a proteção integral. Um exemplo, né? Vamos dizer que não foi possível, a família não aderiu, não existe a família materna ou paterna, né, que possa garantir a proteção, né? Aí sim, através do relatório desses serviços técnicos, juntamente com o Conselho Tutelar, é solicitado, né, a vara da infância, o acolhimento emergencial dessa criança ou desse adolescente. Eu já acolhi crianças e adolescentes para garantir a escola, o atendimento na saúde e o convívio social. Sim. E aí, o que acontece? Todo acolhimento ele é temporário. Ele é de 3 meses a 6 meses no máximo. E é trabalhado os vínculos com essas famílias. O fortalecimento desses vínculos para que a criança ou adolescente seja desacolhida de uma maneira, vamos dizer, quase assertiva. Uhum. E se reintegra novamente à sociedade. O acolhimento é a proteção. É a proteção naquele momento onde que a criança ou adolescente está, por algum motivo, não está sendo garantido para eles. Né? Isso que é acolhimento. Não é uma coisa de que, vou acolher, vai para adoção. Nossa, não é Entendi, isso. sim. Entendeu? Isso compete ao judiciário, não a gente, né? Mas em que situação a criança é tirada da família? Ela não é tirada da família, ela é colocada em proteção pelo Estado quando os direitos dela não é garantido. Por exemplo, um exemplo que eu estou falando, né? Vamos dizer que essa criança
constantemente, ou adolescente, está sofrendo violência física, né? Violência física, né? Se não tem ninguém da família que consegue garantir a proteção dessa criança, até que o encaminhamento seja feito para esses supostos agressores, né? Para que futuramente eles convivam novamente com seus entes queridos, ela vai ser protegida pelo Estado. Entendi. Entendeu? É um serviço para tirar da situação de invulnerabilidade, para proteger essas crianças, para posteriormente elas voltarem com seus responsáveis ou com aquele outro responsável de uma maneira segura. Elas são tiradas, entre aspas, então, e elas são levadas para onde? Uma casa de acolhimento? Não, elas não são tiradas, né? Elas são encaminhadas. Perfeito. Entendeu? Elas são encaminhadas. Não, desculpa. Né? São encaminhadas para uma casa de acolhimento. Isso. Elas ficam lá. Isso. Enquanto isso, o Estado ou algum órgão específico cuida da família? Sim. Faz o que com a família? Existe toda uma engrenagem, né? Dependendo da situação, essas famílias são encaminhadas para realizarem tratamentos, né? Vamos dizer que seja por questão de drogas, né? Tá. Elas são encaminhadas para o CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, né? Para que elas recebam todo esse apoio, né? Para que elas se ressocializem novamente e possam garantir a proteção dessas crianças que até então estavam com elas e por conta da condição que elas estavam na situação de vulnerabilidade, essas crianças, né? Nenhum serviço de sistema de garantias de direitos tem a função de punir. A função é o quê? É de acolher, de prevenir, de tratar, de ajudar. Todos os serviços são assim. Mas por exemplo, e se continuar esses casos? Os pais não tiveram jeito, recusaram tratamento, ou enfim, essa criança de fato é tirada ou ainda assim insiste no tratamento? É feito todo um tratamento com a família. Vamos dizer que a família não adere a isso, né? Aí existe toda uma questão jurídica, entendeu? Existe toda uma questão jurídica, aí não compete ao Conselho Tutelar. Entendi. Né? Para que essas crianças elas consigam garantir a sua proteção integral. A única pessoa que pode destituir o poder familiar, nesse caso, é o juiz. Né? Entendi. Claro que não compete ao Conselho Tutelar, jamais. Nós somos um serviço de encaminhamentos. Perfeito. Mas só como leigo, perguntando para alguém que tem um conhecimento. Perguntando novamente, se isso persiste, a família perdida, o pai não se ajuda, e o Conselho Tutelar, então, ele vai enviar a demanda para um órgão acima e vai dizer, olha, não deu para resolver o problema. Como lida com isso aí? Não. O que geralmente acontece? Quando o Conselho Tutelar encaminha essa família para os serviços para tratamento, não compete mais ao Conselho Tutelar. Entendi. Entendeu? Essa demanda é comunicada por esses serviços. Vamos dizer que a família ela está agendada o atendimento a um determinado serviço e ela não adere, né? Porque tem essa criança que ainda está com eles. É comunicado a gente e aí nós realizamos uma busca ativa. Uma busca ativa para entender o que está acontecendo, porque essa família não está aderindo a esse tratamento ou esse atendimento. Entendi. Né? E aí nós fazemos todo o trabalho de conscientização Triste, né? e sensibilização. De repente as para crianças que podem até perder a família perde a guarda, às vezes, em situações. Né? A guarda só pode ser... A perca da guarda só pode ser feito judicialmente. Né? O Conselho Tutelar, vou repetir de novo, é um serviço de encaminhamento. Nós não acolhemos ninguém. Entendi. Nós encaminhamos a casa de entrada aonde que a criança vai ser acolhida depois que é comunicado ao juiz. É o juiz que acolhe. Ô Paulo, né? É essa competência dele. Né? Em questão de números, né? Com relação às demandas, a toda essa situação, quais delas são mais presentes? Abuso, agressão, drogas, enfim. Às vezes depende de cada região, depende de cada tempo, né? A negligência, né? A violência física, né? Ela é muito presente.
Ela é muito presente nessa questão, né? Mas depende muito de cada região, né? Na época da pandemia, os casais, a maioria dos casais não estavam acostumados a permanecerem juntos tanto tempo. Sim. E isso gera conflito. E isso gera violência doméstica. Ou seja, no período da pandemia, a doméstica se elevou, as demandas de agressão doméstica. Eu não digo que se elevou, mas esteve presente, né? Por conta da situação que nós estávamos passando naquele momento. Sim. Né? Então varia muito, oscila muito, né? E depende muito de território. Né? Quando eu era técnico, né, numa cidade tal, a violência física e o abuso sexual era com maior incidência. Né? Como conselheiro tutelar na nossa região, há outros tipos de violência. Depende muito da região. Entendi. Né? Depende muito do tempo. Por exemplo, assim, entra uma questão de agressão, alguma com relação à família. Aí a polícia aciona você também. Não é só denúncias com relação a vizinho, à escola, porque a criança não está indo. A denúncia, como que eu havia dito, ela pode ser pelo Disque 100, né? Ou ela pode ser diretamente com o conselho tutelar. E o que acontece? Nós somos acionados pela segurança pública quando há crianças e adolescentes, geralmente em delegacias. Por quê? Porque a segurança pública, ela esgotou todo a procura pelos pais ou pela família extensa, que é vovó, tio, tia, né? Para garantir o acolhimento dessas crianças, né? ou desses adolescentes, até que tudo se resolva. Quando eles não conseguem mais esses contatos, aí nós somos acionados. Uhum. Entendeu? Para que a gente garanta a proteção dessas crianças ou desses adolescentes, né? Ô Paulo, como você, para ser um conselheiro tutelar, ele participa de uma eleição. Obviamente, entende-se que o cara que se candidata a ser conselheiro tutelar, ele tem uma capacidade, um amor, uma certa vocação para aquilo que o representa. Mas você também, é interessante, né? Para ser conselheiro tutelar, você não precisa ser psicólogo. Entende? Não precisa? Só que o legal é que você é psicólogo e antes de ser conselheiro tutelar você se especializou e buscou conhecer a psicologia infantil, familiar. Isso que é legal, né? Agregar isso pro seu trabalho hoje. Para você ser conselheiro tutelar, basta você ser maior de idade, né? De 18 anos para cima e ter completado o ensino médio. Né? Até o curso superior. Existe uma prova que a cada 4 anos nós fazemos. Eu estou no 2º mandato. Então, após essa prova, aí você pode concorrer, né? à eleição do conselho tutelar. Assim, o que vamos dizer assim, não me deixou com tantas dificuldades. Por quê? Porque para os serviços aonde eu encaminho, eu passei por eles. Eu fiz o caminho ao contrário. Você veio de trás. Exatamente, entendeu? Né? Como você foi no começo, você foi amassando o barro. Não foi nada planejado, mas eu atendi essas demandas, eu passei por casas de acolhimento, né? Eu atendi jovens, né? LAs, que é a Liberdade Assistida, né? Da Fundação Casa. Então, assim, eu atendi crianças abusadas sexualmente, eu atendi o agressor. Então, eu fiz o caminho ao contrário, totalmente contrário. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer esses encaminhamentos para os serviços, eu sei, entendo muito bem, entendeu? Eu sei a dificuldade do técnico, que ele vai estar do outro lado, o que ele precisa de documental para que agilize o trabalho dele. Lembra que eu falei? A demanda é grande, a gente precisa agilizar. Então, eu deixo já tudo preparado. Eu encaminho de uma maneira que ele possa atender com maior brevidade possível, tenha menos dúvida possível, né? Ser psicólogo te ajudou a estar melhor profissional.
tá mais preparado também. Ser Sim. formado em psicologia, Sim. você consegue entender o comportamento das pessoas através de da observação, do que você tem tecnicamente. Não Bom. só entender, né? Mas elaborar todas as questões. Entendi. Te Né? destaca, então, no meio dos... Eu não digo destaca, né? Porque quando nós estamos, vamos dizer, como técnico, é um outro perfil. Quando nós estamos conselheiros tutelares, a gente tem que manter o mesmo nível, né? Não existe psicólogo, assistente social, não. Nós temos a atribuição como preconiza o artigo 136 do ECA, né? Que fala sobre as nossas atribuições. Então, nós ficamos no mesmo nível, fazemos o possível para manter o mesmo padrão. Quantos conselheiros tutelares tem em São Bernardo? Nós somos 15 conselheiros. 5 conselheiros para cada área de abrangência. Tem as áreas específicas. Desculpa, qual que é a sua área? Minha área é a área central de São Bernardo do Campo, Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Farina, Petrônio, né, Ruge Ramos, né? Sou eu e mais 4. Você é mais 4. Exatamente, Antes né? de ser conselheiro, vamos lá, focar um pouquinho. Antes de ser conselheiro tutelar, você era técnico, trabalhou ainda assim nessas áreas e Sim. tal. Você lidou com muitas situações difíceis, né? Pode dizer talvez a pior? Assim, não existe pior, né? Existem situações difíceis. Vamos falar dessa maneira, né? Eu atendi uma vez uma criança onde era praticada a coprofagia, né? Que é isso? Quando eu era técnico, né? A família que tinha a guarda dessa criança, ela fazia a criança comer cocô. Poxa, Antes dos alimentos, velho. né? Nossa, antes dos alimentos? Absurdo. Né? Então, assim, tem isso, né? Eu atendi também numa periferia também, que a criança, ela estava sentada na fossa, né? E aí ela pegava o macarrão que passava naquele córrego, né? E comia como um alimento. Sério? Né? Porque a família ensinava ela a fazer isso? Não, porque a família realmente estava numa situação precária, de pobreza extrema mesmo. Miséria Né? mesmo, né? Eu atendi crianças Meu que Deus. Eu estava atendendo e de repente estava saindo a lombriga pelo Nossa, nariz, isso entendeu? como E técnico, você a viu? gente corre, aí a gente corre desesperadamente, né? Porque pode trazer problemas, né? Meu Deus. Acionamos o SAMU, né? Levamos naquele momento para a UBS mais próxima para fazer todos os procedimentos, né? Então, assim, é um mundo paralelo. Imagino. É Já um pensou? outro mundo. Esse mundo que nós vivemos, né, frequentamos, é uma outra coisa. Né? E aí, o que acontece? Tanto técnico, todas as pessoas que trabalham nisso, ela tem que ser resiliente. Tem que fazer terapia, faça terapia. Né? Procure não levar isso para dentro de casa. Né? Então, eu fico imaginando você, cara. Eu fico imaginando ser um psicólogo, ser um terapeuta, ser um psicólogo conselheiro tutelar. Velho, haja não, emoção, conselheiro velho. tutelar não, conselheiro tutelar. São mais de... Não, mas você é psicólogo, são correto? mais de 22 anos, né? Tem que ter um equilíbrio Trabalhando emocional com isso, do né? caramba, né? Velho, mas como que é você lidar com uma situação onde você vê abuso sexual numa criança? Onde você vê isso que você acabou de falar. Os pais ali fazendo a criança comer cocô antes dos alimentos. Ou situações de extrema pobreza. Cara, velho, eu não tenho coração, velho. Eu choro, mano. E outra, se fosse a gente, choro, por exemplo, velho. fora da realidade dele, a gente queria, poxa, ir pra cima dos pais. Falar, cara, você é louco, chegar tá num maluco. cara desse e rebentar, mano. Fala assim, nem ligar pro órgão respectivo, já ligar pra polícia e falar assim, mano, o cara tá aqui, senta o Vou dedo. pro SAMU, arrebentei. Eu que tô falando, não é ele, tá? Só tô querendo expressar que a gente lida e a gente vê, e muitas vezes o nosso senso natural, aí já parte pela natureza humana, a gente quer fazer justiça com as nossas mãos. E voltando, lidar emocionalmente com isso, cara. Como que é pra você chegar na sua casa e...
olhar pro seu filho e... É assim, todo agressor, ou será o abusador, não sou o super especialista nisso, né? Mas é uma questão de saúde, né? Nós olhamos por uma questão de saúde, seja saúde mental ou não. Mas existe a questão de saúde, né? A criança, dependendo da sua idade, ela não verbaliza como nós, né? Sim. Nós temos que usar o lúdico, né? Mas, como técnico, nós olhamos como uma questão de saúde a pessoa, né, que faz essa agressão. Eu sei que muitos causam revolta, mas você tá louco, você tá defendendo. Não é isso, é uma questão de saúde mesmo, né? Como técnico, eu tenho a função de acolher, avaliar, diagnosticar, né? Supostamente diagnosticar e fazer os encaminhamentos para o tratamento, né? Tanto da vítima como do agressor. Ou seja, a pessoa está doente. Então você... nós que não entendemos esse processo, ou o nível de deficiência do agressor, no caso, nós julgamos também. Mas você, como profissional, você precisa analisar de uma forma diferente. Tipo, oposto do que uma pessoa comum pensaria, ou analisava. Eu costumo dizer que o social é a área que você tem que ser o máximo racional possível, né? Não pode ter lugar para sentimentos. Não é que nós somos um robô. Eu estou falando isso como técnico, tá? Não estou falando isso como conselheiro. Um médico vê um braço, né, ali cortado, alguma coisa, um exemplo, né? Exatamente. É comum para ele aqui. Isso, se torna natural. Exatamente, né? Mas você já chorou em alguma situação assim, cara? Não, teve alguma situação que te desabou? Cara, equilibrado. Não. Paulo, é equilibrado. Eu sou humano. Não, nunca cheguei a chorar, não, né? Nunca cheguei a chorar, né? Porque você é um cara sensível, né, com as pessoas, assim. Eu vejo você se comunicando com as pessoas. Você é um cara que sente as pessoas, né? Assim, eu tive uma boa base, não querendo puxar sardinha, né? Mas, né, a Universidade Metodista, na época, deu uma tremenda de uma base, né? Tanto que minha esposa também. Ela é psicóloga, só que ela é do segmento das crianças com deficiência, né? Mas, assim, deu uma base. Unido com um perfil, né? E uma boa escola na prática, então nos torna pessoas mais, como disse, preparadas. Mais preparadas, mas assim, somos falhos, isso é óbvio, né? Nós não somos, né, a pessoa, o cara, não é nada disso. Nós temos as nossas limitações, nossas fraquezas. Por exemplo, quando eu atendia como psicólogo alguma criança ou adolescente que tinha sofrido abuso sexual ou a violência física, onde minha característica era semelhante, né, do agressor, né, eu já percebia direto. Eu já não seguia mais o tratamento, né? Eu passava por um colega de serviço. Caramba! Por quê? Porque você tem que ter esse discernimento, você tem que ter esse feeling, né? Para quê? A criança ou adolescente, a pessoa que está lá, ela já está em vulnerabilidade. Ela já está sensível. Eu não vou contribuir, né, para interromper o que aconteceu com ela ou minorar o sofrimento. Então, eu já passava como outros colegas meus passavam. Né? E existe também mulheres abusadoras. Também existe. Mulheres abusadoras? Tem, também. Caramba, cara. É pouco, você vê, a gente pensa que é pouco só noticiado, pouco comentado, né? Pouco comentado. Caramba, é pouco comentado. Mas isso aí, existe. Mulheres que abusam das crianças. Existe também. É porque a gente escuta mais os homens, né? Da onde surgiu a psicologia forense? Bom, eu creio que deve ser uma junção da necessidade da psicologia jurídica, né? Na sua vida. A psicologia forense surgiu por uma oportunidade, depois que eu terminei um trabalho, executei um trabalho, e para quem eu prestei esse serviço, ele achou necessário que eu tivesse essa capacitação, né? Aí eu fiz a capacitação em psicologia jurídica, forense e policial criminal. O que seria forense, no caso? Eu te cortei, mas é importante as pessoas saberem, né? A psicologia forense é a psicologia científica, né?
é aquela psicologia que vai analisar o porquê o comportamento daquela pessoa que cometeu uma tal violência, né? Porque assim, nós costumamos dizer que o psicopata é aquele que vai, mata, né? Mas é 1%. É 1%, entendeu? O psicopata, na essência, é a ausência de sentimentos. Não tem empatia. Não, ele tem até empatia, mas ele não tem sentimentos pelo outro. Supor assim... Quase meio que uma depressão, sei lá. Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, Sim. tá? Não sou especialista. Sim. Mas ele, assim, ele não tem a capacidade de se pôr no lugar do outro, que o outro vai sofrer. Supor um exemplo. Vamos dizer que... né, eu sou amigo de vocês, é óbvio, né? E eu falo, empresta o seu cartão de crédito. Aí eu vou, uso, te estouro, te deixo endividado, aí você vai cobrar de mim. Simplesmente eu vou embora. Dane-se. Tipo, se você... É uma ausência de sentimentos, entendeu? Na faculdade eu li... Entendeu? Na faculdade a gente teve um trabalho de psicologia forense e lá a gente eu li o livro da Ana Beatriz. Eu falei assim, um comportamento que possa ser enquadrado na psicologia forense. Certo. Né? Existe também, supor, a alienação parental. Quando você usa o filho como uma moeda de troca para atingir o outro. Né? Que acontece bastante, né? Exatamente. Mas, assim, é muito interessante. Por quê? Porque eu fiz um curso de mediação de conflitos, né? Até no Capão Redondo. E passando todo esse tempo, essa prática, quando eu era técnico, né? Não estou falando nem como conselheiro tutelar. Existe alienação parental, mas é muito importante você trabalhar com a orientação parental. Né? A orientação. Né? O porquê desse conflito, né? O que está acontecendo. Existe muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? De estudo sobre isso, né? Então, cabe você estar no segmento ou não e se aprofundar sobre isso, né? Como eu falei, eu não sou especialista disso, né? Mas é importante que todo técnico se familiarize com essas questões, né? É tudo uma questão, uma sinergia. Você falou uma coisa que é interessante, né? Complementando o que eu ia falar. Esse livro da Ana Beatriz, Mentes Perigosas. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Não, Beatriz Berasturi, um negócio assim. Certo. Acho que é Ana Beatriz alguma coisa. Mentes Perigosas. Eu tenho esse livro em casa e lá ela define a psicopatia o seguinte, é uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e tal, então ele é desconectado. Então, o cara que é psicopata não é evidentemente o cara que vai matar, igual você falou, vai matar, vai... Claro que o psicopata faz isso, né? Mas aí ela conta vários casos, mano, de esses caras aí que pegam essas coroas aí e, tipo, mano, destrói a vida da mulher. Entendi. Arranca todo o dinheiro e de boa. O estelionatário, por exemplo, boa parte deles são psicopatas. Caramba. O cara, tipo, arranca de você e suave, mano. Entendeu? Tipo, e não sente nada. Não. Tem um peso na consciência. Não, é ausência de sentimentos. Não tem. Da Ana Beatriz Barbosa Silva. Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas. Muito louco, cara. Esse livro aí me fez pensar muito sobre a psicopatia. A Ana Berasturi é outra... Quem sabe não psicóloga. temos um psicopata do nosso lado, a gente não sabe. Vai tirando. Paulo, então, cara, olha que interessante. Você foi experimentado, né, cara? Você começou nas exatas lá, foi pra psicologia forense. Totalmente oposto do que começou, exatas para humanas, né? Cara, que da hora, velho. Um salto, né? É tudo um trajeto, é tudo um caminho, né? É tudo um caminho que leva a gente a chegar aonde eu cheguei, né? Eu ainda tem muita coisa ainda para fazer. Muita coisa ainda para fazer, né? Tem gente muito boa, né? Nesse segmento, nessa área. Você pretende se especializar ou se aprofundar em alguma área ainda? Eu gosto muito da psicologia jurídica. Né? Eu gosto muito. Eu gosto muito do técnico, do psicólogo que atua como perito. Boa. Eu acho muito... É muito louco, né? É muito interessante, né? E é muito
sabe as pessoas, né, que estão nesse segmento, né? É uma particularidade, né, meu? Como que eu falei, a psicologia tem vários leques, né? Eu nunca me dei em recursos humanos. Nunca me dei sobre isso. Eu não gostava, né? Recursos humanos, né? A área realmente social, psicossocial, é uma área que me atrai mais, né? E quando você faz aquilo que você gosta, você trabalha bem, você não sente um peso sobre os seus ombros. Exato. Você consegue se manter financeiramente também, porque você faz com prazer. Claro, ela faz você ter pouco tempo, né? E muito tempo você tem que se dedicar a isso. Mas a psicologia jurídica me atrai muito. Boa. Muito. Boa. Quais são os seus planos aí pro futuro, além disso? Você tem algum objetivo? Vai continuar sendo conselheiro tutelar aqui da nossa cidade? Qual que é o seu projeto, assim, projeto de vida aí? Se você pode abrir para nós aí. Inclusive, ele foi um dos mais votados, né, Paulo? No seu segundo mandato? Eu tive 1.087 votos, né? Boa. 1.087 votos, né? Mas, assim, é tudo uma consequência, né? Isso é tudo uma consequência de tudo que você faz, do trabalho que você faz, né? Os números, para mim, assim, como que eu posso dizer? São importantes, mas, sim, assim, o importante é você ter a oportunidade de estar dentro daquele segmento onde você pode se doar e doar o melhor, né? No acolhimento, na empatia, na questão de entender o outro, se pôr no lugar do outro, né? Tanto como conselheiro tutelar, como um técnico da área social, eu digo na minha área de psicologia, eu sempre procurei me pôr no lugar do outro. Uhum. Ninguém vai no conselho tutelar, acordei de manhã, não tem nada para fazer, eu vou passear no conselho tutelar. Ninguém vai lá para isso. Entendi. Você só vai lá quando tem algum problema, né? Ninguém passa atendimento com um técnico, né, ou um determinado segmento do sistema de garantias de direitos, né, de um serviço, porque eu vou lá porque eu não tenho nada que fazer. Não. Entendeu? Todas as pessoas que aparecem nesses serviços é porque existe algo que está fazendo ela sofrer, algo que está tornando ela angustiada. Uhum. E cabe a nós que estamos do outro lado, se pôr no lugar delas. Tentar entender sua dor. Isso que é o mais importante. E aí você pode fazer o atendimento de uma maneira mais acolhedora e às vezes até assertiva. Boa. Paulão, obrigado. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para a nossa cidade, para o nosso estado. Algo que surgiu no seu coração aí, né? Deseja transmitir para as pessoas. Eu me sinto representando todos os outros 14 conselheiros tutelares. Sem sombra de dúvidas, né? Tanta competência como eu, né? São pessoas que se empenham mesmo, né? Se dão o melhor, né? E como os técnicos também do nosso município, né? Boa. Seja de qual segmento que for, né? Mas eles se dão o melhor também. Top. Né? E a população do nosso município, seja de qual bairro que for, elas são muito importantes para nós, muito importantes, né? Porque a nossa obrigação é acolhê-los, né? Protegê-los, ajudá-los. Claro que somos falhos, porque também somos uma população. Exato. Mas fazem parte da população. Exatamente, também. Mas a população do nosso município é muito importante, né? Outros também, toda a nossa federação, mas especificamente o nosso município é muito importante mesmo. E nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para poder servir. Arregaçar as servir sempre, servir, né? Sempre. Servir sempre. Somos falhos, né? Somos limitados, né? Mas procuramos superar todos os dias essas questões. Eu acho que você deixou sua mensagem final, né?
Tem mais alguma coisa para falar pro pessoal não. aí? Pra galera deixar o seu WhatsApp? Brincadeira. Já viu deixar o WhatsApp na tela aí? Amanhã, meu amigo, seu celular... Amanhã não, hoje já vai estar lotado aí de gente mandando problema pra ti. Mas eu pra entender, né, Timóteo? Põe na tela aí o WhatsApp do Paulo aí. Brincadeira. Mas o assunto foi bacana porque todos sabem que existe um conselho tutelar. Mas a forma que o conselho tutelar trabalha talvez é desconhecida, né? Verdade. E assim, não é aquela visão que nós tínhamos quando criança. Aquele conselho tutelar mal. Não. São pessoas que de fato se importam na família, né? Na questão familiar, nas crianças, nos direitos da família. Não é aquele cara que tira da família a criança e tal. Não, é o que procura deixar tudo alinhadinho, né? E cabe, mais uma vez, aí, isso é eu que estou dizendo para encerrar nosso episódio, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, cabe a compreensão e uma reflexão, que não é programa coach aqui, não sou nenhum... Estou dando um conselho para vocês. Cabe a nossa conscientização da questão da família. Todos os dias eu acordo pela manhã com todas as minhas falhas que eu tenho, Paulo, e eu busco fazer uma análise de mim. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido? Né? Quais erros eu tenho cometido? A preocupação em estar, será que minha família está bem? Né? Independente dos pais que estão separados ou não, isso é já outra coisa. Você é pai, separar, tudo bem, mas você está sendo um bom pai? Está sendo Porque se a gente curar nossas famílias, se a gente sempre manter a nossa família com uma certa estrutura, com amor, com afeto, com carinho, a sociedade, o reflexo da sociedade é a família. E desse ponto, cabe às instituições, sejam instituições religiosas, sejam até as escolas, a conscientização de que quando os alunos estão lá, quando as pessoas, os membros estão lá, a gente tem que trabalhar com a família. A família é a base da sociedade. Se a sociedade está doente, eu acredito que é reflexo da família. Sim. Porque a sociedade começa em casa. E um dos problemas, Timóteo, talvez, Paulo, se eu estiver errado, corrija, é os pais procurarem entender a forma da criança se comunicar. Eu acho que o adulto, ele analisa as coisas tudo de uma forma adulta, visão adulta. Mas cabe o interesse dos pais falar, não, poxa, deixa eu tentar entender o problema, o que a criança está querendo dizer, ou a atenção que eu preciso dar, ou né, toda essa situação. Vamos encerrar, pelo amor de Deus. Mas a Thaís, eu vou falar um exemplo da minha esposa, Paulo, isso é verdade. Ela já me chamou a atenção algumas vezes, a gente já vai encerrar. A nossa régua não é a régua das crianças. A gente tem tantos problemas, mas o seu Tito falou uma coisa legal. A gente tem tantos problemas, é dívida, é gente cobrando, é problema no trabalho, gente, é problemas gigantescos. E a gente chega na nossa casa e os nossos filhos têm um problema grandão também. Que é só atenção, né? Mas o problema grandão dele é, pai, eu não consegui, um exemplo, não consegui comprar bala lá na escola. Pai, aconteceu esse negócio, eu tropecei. Pai, a minha professora falou isso e eu não entendi. Aí você fala, para com isso, moleque. Você acha que a sua régua de problema, o mesmo sentimento que você tem com os problemaços que você tem, aquele é o problemaço para aquela criança. Então, cara, vamos entender a régua da criança. Eu sei que a gente precisa encerrar, mas, mais uma vez, são questões que refletem a sociedade. Se a gente entender que a criança tem problemas também e precisam ser assistidas, não é verdade, Paulo? Exatamente, porque essas crianças vão ser os adultos, né? Então, se você dá essa atenção para ela, se você se dá esse tempo para você, para entender elas, eles vão se tornar adultos mais compreensíveis, mais acolhedores e vão, de uma certa maneira, supostamente conseguir fazer a gestão dessas questões, desses problemas. Esses problemas sempre vão existir, né? Eles sempre vão fazer parte do nosso cotidiano, né? Tem algumas coisas que eu não digo que não são nem problemas. São situações que fazem parte do cotidiano. Desafios do dia a dia. Cada família tem sua dinâmica, né? Eu não costumo dizer que a família é desestruturada, mas a família, ela apresenta aquela condição,
Uhum. Ela apresenta aquela condição, né? Mas é como você falou, família é a base. É a base de tudo. É e isso nós aí. somos famílias, né? Somos famílias. Não importa o arranjo, Exato. nós somos famílias. Exatamente. Galera, Boa. então, o segundo tchau. Muito obrigado. Agora o segundo tchau definitivo. Gente, muito obrigado. Obrigado por ter ficado até o Ali, ó. final Olha lá. do nosso... Ah, o Bis mudou a câmera. Hoje nós não falamos da Amazon Ótica, né, Bis? Nem do Amazon Estilos. Se você precisa de um óculos, aqui, ó. Corre na Amazon Ótica aí, os caras vão deixar aqui pra vocês também. Cortar o E cabelo, quer ficar cortar o bonitão cabelo, como o Paulo. Ficar bonito igual o Paulo, já sabe, vai no Amazon Estilos, é nóis. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tamo junto. Boa noite.